Oi, gente, tudo bom? O filme O Segredo nas Paredes é uma produção Netflix tailandesa, tem uma pegada de suspense e terror e é bastante controverso. Tem gente que gostou bastante, tem gente que não gostou tanto assim, tem gente que odiou. Eu tô no patamar de quem gostou dos plot twists, gostou da explicação e justamente esses detalhes que foram os meus preferidos no filme é o que eu trouxe aqui nesse vídeo, onde eu vou explicar com detalhes tudo que eu entendi dessa trama, que tem um final relativamente confuso, mas eu acho que a premissa da história é muito interessante, porém mal trabalhada. Então, se você assistiu ao filme e ficou confuso com o final, ou mesmo não viu, mas não liga de pegar spoilers, aguenta aí que a gente vai conversar bastante sobre o Segredo nas Paredes. Mas antes de eu te dar o final explicado do filme Segredo nas Paredes, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, cinema, seriados, cultura pop em geral. Então se você gosta desses temas, seja bem-vindo, que esse canal é para você. Aqui embaixo tem um botãozinho de like. Dá esse joinha pra mim, isso me ajuda muito a divulgar o canal e fazer com que essa comunidade cresça. Aqui embaixo tá marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá, eu sempre respondo toda a interação que vocês fazem comigo por lá. E aqui embaixo na caixinha de comentários, comenta pra mim outras coisas que você entendeu desse filme, de repente alguma citação, alguma referência que eu não peguei, comenta aqui, a gente vai trocando essa figurinha. O filme Segredo nas Paredes foi lançado na Netflix de uma forma super sutil, não teve um grande estardalhaço de divulgação, porém, talvez a premissa interessante tenha atraído bastante o público brasileiro e o filme ficou despontando entre as 10 produções mais assistidas ao longo do mês de dezembro. A obra conta a história de dois irmãos, Pin e Aput, ou é o Put e a Pin, enfim. E eles são estudantes, são adolescentes, eles vivem com a mãe, que é uma mãe solo. A gente não entende muito do passado deles no início, mas depois a gente vai compreendendo um pouco mais do porquê que eles não mantêm contato com outros parentes deles. A mãe acaba sofrendo um acidente e eles acabam ficando aos cuidados dos avós maternos. Então, avós que eles nem conheciam, que eles não sabiam da existência, e durante um início ali da trama a gente fica suspeitando se de fato eles são avós mesmo dessas crianças, se não são, e o porquê que eles agem de uma forma super estranha. O grande principal temor ali da casa é um buraco que somente os dois irmãos veem na parede desses avós. É um buraco no meio assim da parede, um buraco aleatório. E eles, quando eles olham ali, eles veem algumas cenas, geralmente envolvendo uma criança aparentemente deformada. E a trama toda gira em torno disso. No geral, a grande problemática do filme, aqui eu vou falar o que eu não gostei da obra, é que ela, além de ser muito longa, ela tem mais de 2 horas de duração, ela foca também em assuntos paralelos que não tem nada a ver com a trama. Se o filme fosse baseado somente nessa premissa que eu acabei de relatar para vocês, o filme seria ok. O problema é que no meio disso tudo tem uma questão da investigação desse avô sobre o acidente que causou o coma da filha, porque a filha deles, que é a mãe das crianças, ela tá em coma, né, depois do acidente, que eu acho que é completamente desnecessário, tem até um ganchinho no final, mas completamente irrelevante, e principalmente as questões da escola desses dois estudantes, que pra mim não tem nada a ver, ninguém se importa, não faz parte ali da trama principal, só acrescenta tempo em tela que é completamente desnecessário ali naquela obra. Então, tirando essas partes que eu jogaria fora, o filme teria tranquilamente 1h20, talvez até menos, e seria muito mais interessante. Depois que a gente entende que, de fato, aqueles dois idosos são realmente avós dos adolescentes, um mistério que poderia ter sido estendido um pouco mais, talvez ampliaria um pouco mais de terror, de suspense ali na obra, mas não quiseram ampliar tanto assim, a gente acaba entendendo que o avô está investigando ali aquele acidente da filha e descobre que o envolvido ali naquele acidente que causou esse dano na filha dele é um filho de um grande magnata ali da Tailândia, uma pessoa super importante na cidade dele, e ele promete se vingar. Então ele acaba abordando essa pessoa no trânsito, acaba depois causando ali um acidente, né, uma situação com ele, e acaba depois tacando fogo nessa pessoa. Então ela fica toda agonizante ali naquela situação, ele se sente vingado. Paralelamente a isso, a gente acompanha a situação das crianças que cada vez mais estão apavoradas porque elas olham naquele buraco na parede, aparentemente só elas veem aquele buraco na parede, e elas começam a ver cenas que só com o tempo a gente vai entendendo que elas estão relacionadas ao passado da mãe deles e também dos avós.
Ali, depois de uma crise, a avó deles, ela é uma idosa que tem alguns problemas, Alzheimer, alguma coisa assim. E aí ela acaba contando a verdade dela, então a verdade parcial ali daquela história. Ela conta que provavelmente aquela criança que eles estão vendo ali no buraco é a irmã mais velha deles, que eles não sabiam que existia. Então, quando a mãe deles teve esses 2 irmãos, ela já tinha uma menininha, só que ela nasceu com uma deformidade. Numa certa noite, quando a mãe estava trabalhando, o pai das crianças acabou bebendo muito, ele era alcoólatra, e acabou não cuidando bem da criança. A criança tomou um veneno e acabou morrendo. Ali ela se sentiu culpada, tal. A mãe acabou levando os 2 outros filhos embora, porque o pai teria se matado com um tiro que causou o buraco na parede e acabou afastando as crianças dos avós, por isso que eles não tinham contato. Então essa é uma parte da história. Lembrando que em inglês o nome do filme é The Whole Truth. Então, assim, toda a verdade. Então a gente tá vendo somente uma parcela da verdade, é o primeiro plot twist da história. Na continuação, a gente vê que a mãe sai do coma, ela acaba melhorando ali daquele acidente que ela teve e fica completamente transtornada quando ela descobre que os filhos dela estão com os avós, o que já acende uma luzinha de que talvez as coisas não sejam bem por aí. Por que ela teria tanto medo assim do contato dos filhos com a avó? É quando ela volta para casa e a gente acaba pegando uma outra parcela da verdade. Como eu disse, a verdade completa, que é o nome do filme. Essa outra parcela da verdade é a versão da mãe, que, ou seja, a criança que faleceu, a irmã mais velha deles, ela não morreu porque ela tomou um veneno. Ela, na verdade, estava sendo gradativamente envenenada pela avó, que dava leite para ela, assim como ela fazia com outro adolescente que estava lá. Ele não sabia, mas ele estava sendo morto aos poucos, como aconteceu com a irmã dele mais velha. E ali ela acabou morrendo, e isso também causou um grande problema na família, o pai se matou e tudo mais. E ali seria a versão da mãe dali da história. Aparentemente essa é a versão verdadeira, porque depois que eles saem da casa, o espírito da criança, dessa menininha que era deformada, que acabava sofrendo muito preconceito porque a avó não aceitava, ela acaba indo atrás da avó durante a madrugada e acaba fazendo com que ela morra, porque ela acaba sendo atacada pelo espírito, mas além disso, o corpo dela se transforma numa visão como se fosse o rapaz que o avô tinha assassinado um pouco antes. Lembra que o avô acabou matando uma pessoa queimada no carro, achando que aquela pessoa era a pessoa que estava envolvida no assassinato, no acidente da filha? Ele queimou ali aquele carro, então a pessoa está toda deformada, toda queimada. E ali ele acaba vendo aquele corpo novamente, ele atira, causando a morte da mãe. Só que o avô descobriu um pouquinho antes que, na verdade, aquele rapaz não era o culpado do acidente. Um policial, porque ele é um policial aposentado, liga para ele e conta a verdade. Então fala que, na verdade, descobriram que foi outra pessoa que causou, e ali ele fica com aquele remorso de saber que ele matou a pessoa inocente. Mas o principal plot twist dessa história toda vem agora, porque a gente descobre que, na verdade, o buraco da parede não foi causado porque o pai dele se matou depois de ter visto a filha, aquela que tinha uma deformidade, morta. Na verdade, a mãe achava que o pai tinha sido negligente, que por culpa dele a filha dele teria morrido, e ela vai lá e atira nele. Então ela que causou aquele buraco na parede, ela que matou o pai das crianças. Então esse seria a principal reviravolta da história inteira. Depois desses 3 plot twists, né, que são essas 3 viradas ali no roteiro, talvez inesperadas para muitas pessoas, a gente tem de fato a cena final que mostra a mãe em casa com os 2 filhos e teoricamente com o espírito da menininha, aquela que tinha uma deformidade. Então fica aquela dúvida se tá todo mundo vivo, se ela matou eles também, até porque no final ela dá uma risada meio diabólica, assim, ela parece não bater bem da cabeça, assim como a mãe dela. Então rola também essa dúvida no final. Eu acredito que não, eu acho que o filme ele só deu um indício de que talvez essa loucura, esse problema mental que a mãe tinha, pode ser sim que seja passado para as próximas gerações. Isso pode ter de alguma forma afetado também a filha dela, que é a mãe das crianças, e quem sabe até a menininha que foi assassinada, né? Até porque no final quem mata a avó é a própria menina, através de espírito, enfim. Então talvez seja uma forma
forma de mostrar que aquela história talvez não tenha acabado e que toda a continuação ali da situação permaneça através dos genes das filhas, né? No geral, eu gostei da obra, acho que é um filme extremamente cansativo, os 2 primeiros terços da obra são muito difíceis de conseguir assistir. Primeiramente porque a obra é arrastada, segunda porque ela tem várias tramas ali complicadas no meio que são completamente desnecessárias, e terceiro pelas atuações, que assim, algumas pessoas já têm uma certa dificuldade com a cenografia e a parte mesmo de interpretação asiática, porque eles são diferenciados, eles são muito mais caricatos, eles são muito mais expressivos. Isso muitas vezes incomoda para quem está só acostumado com o cinema daqui ocidental, mas de uma forma geral a obra é uma obra bem dirigida, é uma obra bem produzida, e o final, como eu comentei, é um final interessante. Eu gosto dessas reviravoltas, acho que é um filme com excelentes ideias, porém uma execução ruim. Então não acho que é um filme completamente descartável. Acho que se você assistir e pensar que, apesar das problemáticas do início do filme, é um filme interessante de assistir, você vai gostar. Então foi isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado da minha análise. Se você pensa diferente dessas explicações finais que eu dei, se de repente você interpretou de outra forma, aquele final, aquele sorrisinho meio diabólico que a mãe dá no final, ali quando ela tá com as crianças dormindo, fala aí pra mim, vamos trocando essas informações e a gente vai sempre acrescentando mais informações, mais teorias a essa, né? Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.